Malta, planear 52 semanas de newsletters, a meu ver, não precisa mais do que 3 passos. Isto vai parecer assim mesmo muito simplista, ok? Mas, eu estive a dar uma vista de olhos àquilo que eu faço, eu estive a pensar na forma como já comecei, inclusive, a organizar as newsletters que vêm daí em diante, o conteúdo que vem daí em diante, etc. E eu não estou mesmo a ver serem necessários mais do que 3 passos para nós conseguirmos fazer as coisinhas todas, ok? Portanto, isto é mesmo muito simples, não se torna mais difícil do que isto, não tentes tornar isto mais difícil ainda, pega no quão simples isto é de fazer, aplica a ti, começa a fazer e vai adaptando também à tua própria forma de fazer as coisas. Porque, eu posso ter muita facilidade em pegar numa folha em branco e simplesmente ir escrevendo as coisas, uma folha em branco, um calendário e ir escrevendo as coisas. Para ti pode fazer muito mais sentido fazer as coisas diretamente num calendário, numa plataforma como o próprio Google Calendar, por exemplo. Eu prefiro fazer as coisas num Google Sheets. Então eu pego num ficheiro Excel, neste caso na Google Drive, não é? E é a partir dali que eu vou começando a criar todos os meus conteúdos. Eu vou começando a criar aquilo que vai, e tu vais ver aqui ao longo desta live, não é? Aquilo que se vão tornar os meus conteúdos, neste caso. Para mim funciona muito bem o Google Sheets. Para ti pode funcionar muito melhor ter as coisas todas mesmo no Google Calendar. Pode funcionar muito melhor ter numa agenda física, inclusive. Tu é que vais ter que ver o que é que funciona para ti. Tu é que vais ter que ver se funciona para ti pegar nas coisas do fundo para trás, pegar nas coisas daqui para o fundo, enfim, aquilo que eu te vou trazer aqui é a forma mais simplista que eu própria tenho de fazer as coisas. Eu acho que acaba por ser também a mais correta e, entretanto, vou explicar porque é que eu acho que é a mais correta, mas tu adapta sempre à tua forma de fazer as coisas, adapta sempre à forma como é mais simples para ti de fazer as coisas, ok? Então vamos passar aqui para o primeiro passo, antes de mais nada, tá? Porque o primeiro passo é o mais importante de todos. Tal e qual como acontece com as várias e mil e uma coisas que incluem passos e essas cenitas todas, não é? O passo 1 é sempre o passo fundamental, é sempre a base de tudo. Então é aqui que nós pegamos na base de tudo aquilo que vai ser o nosso conteúdo, que é definir objetivos para o ano. Por isso é que eu também acho que isto aqui não pode ser feito simplesmente no dia 1 de janeiro. Eu acho que isto tem que ser feito antes. Nós temos que olhar para tudo aquilo que se passou nos últimos 11 ou 12 meses e nós temos que tentar ter uma visão daquilo que se vai passar nos próximos 12 meses. Porque só assim é que nós também conseguimos perceber que tipo de conteúdo é que faz sentido. Imagina, o conteúdo que nós fizemos em 2020 não faz tanto sentido em 2023. O conteúdo que nós fizemos em 2021 faz sentido para 2023, mas não da mesma forma. Porque as pessoas já têm mais consciência sobre alguns dos temas que nós falamos e então se calhar já não faz sentido falar da mesma forma que nós falamos antigamente, mas falar dela de um jeito ligeiramente mais avançado. Ou então tentar pegar no tipo de conteúdos que nós fizemos nessa altura. Imagina fazer um e-mail a dizer os 3 passos para criar 52 semanas de newsletters e simplesmente pegar nisso e, por exemplo, estruturar completamente. E talvez enviar antes um plano a cada trimestre. Tipo, olha, já fizeste os teus conteúdos já planeaste a tua newsletter do próximo trimestre e por aí vai. Isto é só um exemplo, atenção, foi provavelmente um dos exemplos mais estúpidos em que eu peguei, mas é só para que tu entendas que o que foi feito e o que funcionou no ano passado não significa que vai funcionar exatamente no próximo ano. E isto não quer dizer que tu tenhas que deixar de fazer o básico bem feito, porque o básico bem feito foi das coisas que eu mais trouxe do último evento em que eu estive neste fim de semana, faz o básico bem feito e as coisas vão correr bem. Agora, não faças um copy-paste sempre de tudo o que fizeste. Se enviaste um e-mail no dia 4 de janeiro, no próximo 4 de janeiro não envies exatamente a mesma coisa, ok? Tenta mudar minimamente, conforme seja, muda o copy, adapta o copy, muda o público, adapta o público, não importa, mas não faças simplesmente um copy-paste. Porque o que vai acontecer é que algumas pessoas que já te seguem daí em diante, elas vão começar a reconhecer aquilo. E para o primeiro, não há mal nenhum. No terceiro, elas ficam a pensar, onde é que eu já vi isto? Quem é que esta pessoa está a tentar copiar? E é aí que tu começas também a perder algum do respeito que tu tens pelas outras pessoas, está bem? Então, é preciso nós conseguirmos definir os objetivos para o próximo ano, é preciso nós também sermos ousados para definir os objetivos do próximo ano, porque se neste ano nós faturamos 30, não faz sentido o objetivo do próximo ano ser faturar 30. Se nós este ano conseguimos 1000 leads, não faz sentido, nós queremos só conseguir 1000 leads para o próximo ano também. Então nós temos que tentar definir o que é que vai ser o nosso objetivo. Tu tens que saber para onde é que tu te queres dirigir, tu tens que saber qual é que é a direção para onde tu vais. E é a partir daí que tu depois começas a criar a espinha dorsal de tudo aquilo que são os teus objetivos. Os teus objetivos e os teus conteúdos, digo. Se tu não tens o teu objetivo bem definido, se tu não tens os teus objetivos bem traçados, ok? Tu nunca vais conseguir chegar ao passo número 2. Porque o passo número 2, ele é inteiramente dependente do passo 1 também. Qual é que é este passo 2? Definir datas importantes e micro-objetivos.
Eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Imagina que tu realmente queres faturar 60 mil euros. Imagina os 60 mil euros. Eu vou já explicar porque os 60 mil euros, ok? Então, se eu pegar em 60 mil euros e dividir isto por 12 meses, isto dá 5 mil euros por mês. Então, o que é que eu tenho que saber exatamente? Que depois, a cada 3 meses, aproximadamente, eu tenho que ter faturados 15 mil euros. Isto são as minhas datas importantes. O que é que vai ser uma data importante para mim aqui? No final de março, eu tenho que tentar perceber como é que está a minha faturação. Eu estou dentro daquilo que está expectável, eu estou dentro dos tais 15 mil, porque não importa se eu faço realmente os 5 mil por mês. O que importa é que no final daquele trimestre eu tenha uma média de 15, que no final daquele semestre eu tenha uma média de 30 e que isso não me esteja a aproximar muito mais do meu objetivo do que a separar-me desse objetivo. Então, o nós definirmos aqui algumas datas importantes, ok? Isto significa nós conseguirmos pegar nos nossos objetivos, aquilo que é o grande objetivo do próximo ano, e conseguir dividi-lo em objetivos mais pequenos, objetivos que sejam mensais, objetivos que sejam trimestrais, objetivos que sejam semestrais, por exemplo. E a partir daí nós conseguirmos pegar nestas datas, pegar nesses momentos e começar a perceber se realmente estamos, lá está, mais próximos dos nossos objetivos ou então se ainda estamos bastante longe dos nossos objetivos. E porquê é que isto também vai ser relevante? Porque isto para o passo 3 é fundamental. Porque o passo 3 é precisamente tu pegar na desconstrução dos objetivos, pegar nas datas importantes e criar o conteúdo. É simples assim, ok? É simples assim. É muito mais fácil para mim criar conteúdo sobre copy, por exemplo, sabendo que eu quero chegar ao final do segundo trimestre, ou seja, chegar mais ou menos a meio do ano e saber, eu quando chegar ao final do ano, ou a meio do ano neste caso, eu quero ter vendidos 200 cursos de iniciação a copywriting. 200 cursos de iniciação a copywriting significa que eu tenho que vender aproximadamente um por dia. Significa que eu no final de 3 meses tenho que estar muito perto de bater a meta dos 90 cursos vendidos. Significa que eu ao final de 4 meses tenho que estar muito perto de bater a meta dos 120 vendidos. E por aí vai. Isso aí vai-me ajudar muito nesta parte de criar o conteúdo. Porque eu aí já começo a perceber se eu tenho que ser um bocadinho mais assertiva, se eu tenho que ser um bocadinho mais agressiva, em que alturas é que eu posso eventualmente promover mais, ou em que alturas é que eu devo promover menos a venda destes cursos assim também, e aí eu vou planeando as minhas 52 semanas de conteúdo. Temos o exemplo que é vender infoprodutos. Quais é que são, por exemplo, os meus objetivos? Eu quero vender 300 cursos de iniciação ao copywriting. Se eu fizer 365 a dividir por 300, isto dá um bocadinho menos do que um por dia. Isto significa que eu, hoje se calhar posso não vender, amanhã posso não vender, amanhã posso não vender, mas a partir daí tenho que começar a tentar vender um por dia pelo menos para conseguir chegar a esses 300 cursos de iniciação ao copywriting. Para mim, 300 cursos de iniciação ao copywriting significa que 300 pessoas querem aprender mais sobre copywriting e que dessas 300, aproximadamente 30, 40, 50 podem mesmo seguir aqui o rumo de se tornarem copy, seja como freelancer, seja a trabalhar por conta de outrem, mas pelo menos temos mais 30 copywriters neste mundo e 30 copywriters neste país a cada ano que passa. Bom, objetivos, quero vender 300 cursos de iniciação ao copywriting, ok? Quais é que são aqui as datas importantes? As datas importantes vão ser os meus lançamentos, ok? Os meus lançamentos são aquelas alturas em que eu posso vender mais. Não significa que eu não possa vender um por dia, não significa que eu não possa vender todos os dias, mas se eu efetivamente fizer um lançamento, eu estou a aumentar as minhas chances de vender mais vezes naquele dia. Então essas vão ser datas importantes para mim. O que é que eu tenho que colocar cá? Lançamentos, por exemplo, quantos é que vão ser? 2 por ano? 3 por ano? Em que datas é que vão ser? E depois, a partir daqui, tenho também que pegar nos trimestres e semestres para ver se estou dentro do objetivo. Reparem, se eu aqui fizer realmente esta parte dos lançamentos, e se eu fizer 2 lançamentos por ano, é muito provável que eu não tenha realmente que vender um curso por dia. A única coisa que eu tenho que fazer é vender um curso a cada 3 dias e depois, quando eu precisar realmente ali de um boost, eu consigo esse boost com esses lançamentos. Agora, eu tenho que definir quais é que vão ser as datas desses lançamentos. Porquê? Com essas datas importantes, tu vais preparar a audiência para o próximo lançamento. Qual é que é a audiência que tu vais estar a preparar? A audiência com consciência baixa. Tu vais pôr o curso à venda para a audiência pelo menos 52 vezes por ano. E isto é para uma audiência com consciência mais alta. Estas datas importantes e estas coisinhas que aqui estão só são mesmo possíveis porque eu consegui definir o meu objetivo, parti-lo em objetivos mais pequenos e inclusive perceber quais é que são as datas importantes para eles. Porque a partir desse momento, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar nas minhas 52 semanas, não é? Seja em Excel, seja no Google Drive, seja no Google Drive, não, no Google Calendar, seja o que seja, mas eu pego nessas 52 semanas e eu faço o quê? Olha, eu quero fazer um lançamento no dia 30 de Abril. Ok. Então, de 1 de janeiro até dia 30 de abril,
Todas as minhas newsletters têm de fazer duas coisas. Estão a gerar mais consciência numa audiência que não tem tanta consciência do que é copywriting, que inclusive pode ter caído aqui na minha ferramenta de email marketing através de um artigo de blog, mas ainda não me conhece bem, então eu tenho que lhe mostrar ou demonstrar a autoridade que eu tenho, ao mesmo tempo que também vou aumentando consciência sobre a necessidade e sobre a importância do copywriting. E, nesse mesmo e-mail, nem que seja na parte do footer, nem que seja como PS, eu vou também deixar a possibilidade dessa pessoa comprar o curso de iniciação ao email marketing. Desculpem, o curso de iniciação ao copywriting, ok? Então, isto é como, por exemplo, eu faço as minhas newsletters, todas as minhas newsletters, e se tu estás lá, já sabes como é que são, mas a minha newsletter, ela começa sempre com uma vertente de olá, tudo bem, e eu sou esta pessoa e é isto que se está a passar comigo. Tenho uma vertente de storytelling, cujo objetivo é também, obviamente, incluir aqui o copy e algum aumento de consciência sobre alguma coisa que eu vendo, alguma coisa que eu faço, alguma coisa que tu possas comprar de mim, seja o serviço, seja o produto. E depois, no final, eu tenho sempre um CTA. Esse CTA pode ser para tu me responderes, esse CTA pode ser para tu comprares alguma coisa, mas depois desse CTA, há uma coisinha ali que diz cenas de interesse. Tá? E nessas cenas de interesse eu vou partilhando contigo algumas ferramentas, por exemplo, nas quais tu, se por acaso clicares, contratares, comprares, etc., eu posso ganhar aqui uma comissão, ok? Já consegui rentabilizar aqui algumas leads. Eu posso deixar também, aí em jeito de PS, que eu tenho alguma coisa a vender para além daquilo que eu te falei. Então imagina, hoje eu falo sobre uma super campanha de copy que eu vi hoje, precisamente sobre email marketing. Hoje, por exemplo, li um e-mail super interessante sobre uma estratégia de email marketing que eu posso implementar daqui para a frente, eu posso implementar quando for benéfico para mim. Eu posso fazer um e-mail precisamente a falar sobre a importância que aquela estratégia tem para mim, posso falar sobre a minha visão sobre essa estratégia, inclusive, ok? E no final eu posso deixar um link, uma espécie de um PS, a dizer, olha, nós por acaso não falamos sobre o assunto, mas copywriting é importante e se tu queres aprender mais sobre o assunto, está aqui um link para comprar o meu curso. É simples assim, ok? E durante todas essas semanas que vão anteceder a abertura de inscrições para o teu evento de lançamento, tu estás a aumentar a consciência daquela audiência que não tem assim uma consciência tão boa e que não tem ainda bem definidas as prioridades aqui dentro do copy, não sabe ainda se o copy é uma coisa em que deve investir ou se não deve. Durante todas essas semanas tu vais trabalhando para demonstrar como é que o copy tem um papel importante no teu negócio, como é que o copy tem, neste caso no meu, não é que eu estou a falar para mim, como é que o copy tem um papel importante no meu negócio, como é que me tem ajudado, porque é que o copy é importante, porque é que o copy não é importante. Eu vou inclusive buscar exemplos de outras pessoas para mostrar, olha o que é que esta pessoa está a fazer e imagina quanto é que ela já vendeu, ou está aqui o quanto ela já vendeu. Então olha aqui a importância do copy, não sei o que, não sei o que mais. Eu sou uma pessoa que ensina copy, eu sou uma pessoa que tem consultorias de copy, eu sou uma pessoa que presta serviços de copy, etc, etc, etc. Então, sempre a falar ali sobre o assunto, que é para depois, umas 2-3 semanas antes do evento, eu abro as inscrições e organicamente consigo ter logo bastantes leads, pelo menos bastantes considerando a minha lista de e-mails. Então, isto aqui é um exemplo daquilo que tu vais fazer. Isto é um exemplo daquilo que tu vais fazer se o teu caso for vender infoprodutos e se este for o objetivo que tu queres. O objetivo não precisa ser vender 300 dos teus produtos, pode ser vender 1000, pode ser vender 10, depende de tudo daquilo que é o teu produto, depende daquilo que obviamente é o teu objetivo, não só de faturação, mas inclusive daquilo que tu consegues fazer, daquilo que tu achas que é possível de fazer e pronto, a partir daí vais planeando as tuas 52 semanas de newsletters. Portanto, o email marketing é mesmo muito importante. Agora, também não podemos simplesmente criar lixo e enviar lixo para as pessoas, porque isso vai fazer com que a nossa lista se torne um lixo, vai fazer com que as pessoas nos achem lixo também, e então vira tudo lixo, e não é isso que se quer. Então, quando tu estiveres a planear as tuas estratégias de email marketing, pensa muito bem no tipo de audiência que tu tens, pensa muito bem no tipo de objetivos que tu também tens, que é para que consigas criar algo que é relevante não só para a tua audiência, mas especialmente para a tua audiência, obviamente, mas alguma coisa que também seja relevante para ti, alguma coisa que não te custe fazer. Não é suposto o email marketing ser uma tortura, não é suposto escrever e-mails ser uma tortura, é suposto ser uma coisa que tu até gostas de fazer, que é aquela tarefa semanal, ou aquela tarefa bissemanal, ou aquela tarefa diária, inclusive, que te vai permitir ter aquela constante comunicação com os teus clientes e a partir daí também tirar resultados. É tão simples quanto isto, ok? Tão simples quanto isto. Tudo parte do planeamento e esse planeamento vai partir dos teus objetivos também. Okay? E, para terminar, e para também não acabarmos só com esta parte aqui do exemplo, eu vou deixar aqui algumas sugestões. São sugestões tipo de facilitar, para facilitar aqui um bocadinho a navegação. Faz total sentido planear numa folha ou noutro sítio que tu possas aceder facilmente. Por exemplo, no meu caso, eu tenho tudo em Google Sheets. Mais uma vez, no teu caso, tu podes ter em Google Calendar. Por exemplo, imagina que tu vais escrever as tuas newsletters sempre ao sábado para enviar na segunda ou na terça, ou seja, onde seja.
ao sábado, ao domingo, seja lá em que dia for, crias uma tarefa no teu Google Calendar, deixas esse tempinho bloqueado e esse tempo vai ser só para escrever o newsletter. E aí tu já vais logo saber, olha, tenho que escrever uma coisa sobre isto, tenho que escrever uma coisa sobre isto, rever os objetivos, se eles fazem sentido, se não fazem sentido, e por aí vai. Portanto, planeia sempre as coisas, deixa tudo numa folhinha de Excel, se for preciso, e tu não precisas de saber o texto a escrever, só precisas do tema. Okay? Tu só precisas mesmo do tema, tipo, falar sobre isto, falar sobre aquilo, mencionar aquele outro, case study, cliente 1, ou arranjar um case study de outra pessoa qualquer coisa que seja parecida. Tu não precisas saber exatamente o que é que vais escrever, não precisas saber que texto é que vais usar, mas tens pelo menos de ter um norte, tu tens de pelo menos saber para onde é que tu vais apontar. Depois, se fizeres em Excel, anota as tuas métricas. Pá, imagina, o teu e-mail vai sair à segunda-feira, tá? Se o teu e-mail sai à segunda-feira, mete um pedacinho na tua agenda, 5 minutos, 10 minutos, não é preciso mais do que isso, para 24 horas depois ou 48 horas depois, para quando te apetecer, mas ires lá à tua ferramenta de email marketing e vês como é que estão as tuas métricas. Taxa de abertura, taxa de clique, taxa de unsubscribe. Se tu tens algumas queixas de spam, que às vezes também acontece, as pessoas são assim, não é? Se tens algumas queixas de spam, para quê? Para tu começares a perceber quais é que são os assuntos que têm maior taxa de abertura, para tu começares a perceber quais é que são o tipo de e-mails que têm maior taxa de clique e começares a adaptar os teus conteúdos dessa forma. É possível que os primeiros 3, 4, 5 meses sejam meses apenas de aprendizagem, em que tu vais testar uma headline com uma pergunta, em que tu vais testar uma headline com uma curiosidade, em que tu vais testar uma headline com um conteúdo mais prático, o tal dos 5 passos para isto e 3 ferramentas para aquilo e não sei o quê, e a partir daí tu vais começar a perceber qual é que é o tipo de conteúdo que leva a tua audiência a abrir mais. Será que é esse conteúdo dos passos para não sei quantas? Será que são as perguntas? Será que são temas polémicos? Será que são, sei lá, outro tipo de coisas? Será que são os e-mails, por exemplo, em que nós mencionamos o nome da pessoa? Será que são os e-mails em que não mencionamos o nome da pessoa? Enfim, esse tipo de coisas é fácil de ser mapeado numa ferramenta, por exemplo, como o Excel. Não é tão simples de ser mapeado através das próprias ferramentas de email marketing. Eu falo aqui mais especificamente do MailerLite. Eu não consigo simplesmente fazer exportar, não consigo exportar um report de todas as campanhas que eu envio, então eu prefiro ter essa organização em Excel, já que eu utilizo também o Excel para definir os temas dos conteúdos, etc. Portanto, eu aconselho que tu também tenhas essa organização em Excel para ires anotando as tuas métricas e ires reparando quais é que são as headlines que geram mais abertura, o tipo de conteúdo de e-mail que também gera mais cliques, se é um conteúdo mais direto sobre o teu serviço e sobre o teu infoproduto, se é um conteúdo menos direto, mas um bocadinho mais com storytelling, que leva ao aumento desses cliques, por aí vai, ok? Depois, em penúltimo, não te esqueças do teu copy. Malta, é super relevante, não é? Tipo, não podemos simplesmente escrever um e-mail como enviamos ou como enviávamos aos nossos patrões. Excelentíssimos senhores, não sei do que, não sei das quantas. Nós temos que ter a nossa própria forma de escrever esse e-mail. Nós temos de garantir que esse e-mail vai gerar uma conversão. E lembrem-se que o objetivo do copy não é levar a vendas, ou não é só levar a vendas. O objetivo do copy é levar a uma ação. Essa ação pode ser responder ao teu e-mail, pode ser clicar num botão, pode ser ler alguma coisa, pode ser... Enfim, pode ser comprar também, é um facto, mas o objetivo é sempre levar a pessoa a uma ação. Então esse copy tem que estar direcionado para conversão, tem que estar direcionado para levar a pessoa à ação e isso tem uma determinada estrutura a seguir. Isso tem uma determinada, eu não quero usar a palavra fórmula, mas vamos dizer, há formas de fazer isso, há fórmulas para nós tentarmos garantir ou estarmos mais perto de garantir que realmente este copy gera mais conversões. Para quê? Para que depois, quando nós não nos esquecermos do CTA, aí está, a pessoa realmente consiga cumprir a ação. A pessoa realmente, por exemplo, consiga responder-nos àquele e-mail e a pessoa consiga ter uma conversa connosco, seja uma conversa, às vezes é uma conversa mais produtiva, outras vezes é menos produtiva, mas é uma conversa. E então, é isto que o nosso email marketing também tem que fazer. Não é só para nós estarmos a passar informações assim do nada às pessoas. Também é para nós conseguirmos ter ações dessas pessoas. Também é para nós conseguirmos perceber que tipo de conteúdos é que funcionam melhor. Nós aprendemos muito com os conteúdos do email marketing. Nós aprendemos muito sobre o tipo de conteúdos que nós podíamos criar nas outras redes, no YouTube, no Instagram, também é outra rede social que nós usamos, no nosso próprio blog, não é? Que infelizmente já não está assim tão atualizado quanto isso, mas ainda tem lá conteúdo que traz muita gente de forma orgânica e que foi conteúdo que, conjuntamente, naturalmente, com as pesquisas que nós fazemos de palavra-chave, têm resultados muito bons e resultados expressivos,
por causa daquilo que nós aprendemos com o email marketing. Então, email marketing não pode ser um peso para ti, email marketing tem que ser mais uma forma de tu conheceres a tua audiência, tem que ser mais uma forma de tu conseguires rentabilizar a tua audiência, ou seja, venderes para eles, e tem que ser uma forma também de tu conseguires ter assim o teu minutinho. Por exemplo, para mim, escrever a newsletter é quase como uma espécie de... aquilo ajuda-me, estás a ver? É quase que não é uma meditação, mas é que se calhar a meditação é o nome mais próximo que eu consigo encontrar. Escrever aquilo obriga-me de certa forma a rever muitas das coisas que eu passei durante a próxima semana, a pôr ali muito de mim. As minhas newsletters, elas são mesmo muito pessoais. Eu consigo vender bem por e-mail, porque eu acredito que é por causa delas serem assim tão pessoais, das pessoas entenderem que é mesmo uma pessoa que está ali por trás, que é uma pessoa que, mais do que interessar-se com a posição gramatical das coisas, interessa-se em garantir que realmente sou eu que as escrevo. Então, se eu, por exemplo, estou muitas vezes a falar de uma forma XPTO, não faz sentido eu escrever de uma forma diferente. As pessoas têm que saber que sou eu a escrever, e ao saberem que sou eu, também têm uma confiança muito maior em mim, ok? Portanto, maltinha, era isto. Eu espero ter-vos ajudado, eu espero ter-te ajudado aí que estás desse lado a criar as tuas 52 semanas de newsletters. Se por acaso tu conseguires mesmo, manda-me depois uma foto para o Instagram, a dizer: Marisa, já fiz o meu planeamento das 52 semanas. E se tu me enviares isso, eu vou-te mandar o meu e-mail e tu vais-me fazer o subscribe para a tua lista, porque eu também quero começar a receber os teus e-mails e, se possível, quero também dar-te algumas dicas sobre o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei, o que é que tu podias melhorar, o que é que não podias melhorar. Mas se eu te puder ajudar aí nessa jornada também, como eu também já gostei de ter sido ajudada, não é? Eu vou fazer o possível por isso, tá? Maltinha, vemo-nos mais daqui a uma semanita no próximo vídeo que vai sair. Tchau, tchau!